Fora de casa segue inexistente o Vasco nesse campeonato brasileiro, sul-americano também com muita dificuldade. Mais uma derrota, mais uma vez o time sendo superado taticamente. Vamos falar um pouco então de Cruzeiro 1, Vasco 0. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco e apresentador desse vídeo. Eu tô aqui pro pós-jogo dessa partida. É até meio chato falar de partidas em que não tem tempo, tem tanto assim a trazer de novo pro debate, né? No fim das contas, o resultado se resume a um Vasco que não é mais time que o Cruzeiro, a um Carille que não é mais técnico que o Léo Jardim e muitas outras coisas que a gente pode debater aqui. Mas nada disso é novidade, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse dominar o Cruzeiro. Eu acho que ninguém tá surpreso pelo resultado, mas a forma de jogar ela continua sendo irritante, a forma como os gols acontecem continua sendo irritante, porque sim, o Cruzeiro ele é um time de muita qualidade, a jogada do gol também é uma jogada de muita qualidade, né? O Wanderson ele é projetado na esquerda recebendo uma bola enfiada, ele penetra na área e cruza para o Christian, e o Christian muito bem posicionado finaliza, porém, cara, não dá para ignorar o espaço que o Vitor Luiz deu para o Christian, a falha no desarme ali que o Lucas Freitas deveria ter feito, o espaço que o Paulo Henrique deu para o Wanderson conseguir fazer esse avanço, né? Tudo isso irrita, até porque é corriqueiro, né? Não é de hoje que isso vem acontecendo. São falhas defensivas constantes e volta naquela tecla lá do início do trabalho do Carille, em que se falava que ele era um bom montador de defesas, que ele era um cara conhecido até por estruturar defesas e até como se fosse uma espécie de etiqueta, né? Tipo, o Carille, ele é isso, ele é técnico de defesa, né? Verdade seja dita, ele foi até técnico literalmente de defesa lá no Corinthians, né? Ele era técnico de sistema defensivo durante um bom tempo da última década, especificamente essa função. Mas o que a gente vê é outra coisa, o Vasco totalmente frágil defensivamente, é um time que sofre muito gol e que marca pouco gol, né? A estatística está até lá na nossa página, nas últimas 4 partidas foram 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 gol marcado, né? Então é muito preocupante a forma como o Vasco tem jogado. Esse gol marcado foi contra o Ceará, já fazem 3 partidas, né? E agora a 4ª partida seguida sem vencer, né? O retrospecto com o Cruzeiro ele já não é muito bom, né? A gente publicou aí durante a tarde, a última vitória foi em 2022 pela Série B. O primeiro turno da Série B, aquela vitória lá no Maracanã. A última vitória fora de casa do Vasco diante do Cruzeiro foi em 2017, com gol do Paulão. Tem muito tempo, cara. Muito, muito tempo. De lá pra cá, a gente até enfrentou o Cruzeiro em Libertadores no ano seguinte, 2018, né? Enfrentamos em Copa do Brasil, enfrentamos na Série B, na Série A. E a constante tem sido derrota, né? Enfim, o Vasco tem tido um histórico péssimo contra o Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro também não teve times tão fortes nos últimos anos, tá? 2019, aquele time caótico, ainda assim venceu o Vasco naquele brasileiro. 2020 já na Série B, 2021 volta a se encontrar o Vasco e o Cruzeiro, né, na Série B. 22 também de novo na Série B, os dois times, enfim. E ainda assim um histórico péssimo. Acho que é uma coisa que, como por exemplo, sei lá, contra o Corinthians fora de casa, assim, não se explica, né? Tudo bem que o Corinthians até tem a explicação de que viveu uma boa fase na última década, mas ainda assim é daquelas estatísticas, daquelas paternidades que não dá para entender muito bem, né? Bom, mas assim, o que mais me chateia nisso tudo é que muito pouco se aproveita taticamente daquela partida contra o Lanús, né? Aquele empate em 0-0 lá em São Januário. Porque aquele empate, apesar de tudo, mostrou um Vasco consistente coletivamente, conseguindo produzir bastante e tal. E que realmente não venceu pelo detalhe. Teve a chance de gol e falhou. Os jogadores falharam, né, em conseguir fazer o gol, ao mesmo tempo que conseguiram evitar bastante gol do adversário também. Contra o Cruzeiro, eu acho que faltou isso justamente, conseguir impedir o adversário de fazer o gol. Mas também creio que taticamente teve condições, né, de atacar. Mas hoje eu acho que pesou muito também no sistema defensivo do Cruzeiro, que conseguiu muitas vezes colocar aquela marcação dobrada nos pontas. Isso inibe muito o jogo dos jogadores ali, principalmente o Nuno, que foi quase que anulado na partida. Enfim, também o Ryan, que tentou bastante, tá? Mas ele não fez uma partida eficiente. E o Verratti, cara, é aquilo. O debate sobre o Verratti ele é muito 880, sabe? Tipo, tem uma galera que vai pela linha de o Verratti não presta, o Verratti não dá pra jogar no Vasco, porque o cara não consegue dominar uma bola. Tem uma galera que também fica cega para as deficiências que existem no jogo dele, que são visíveis, são latentes e tal. A verdade é que o Verratti é um jogador inconsistente, não tem o que fazer. Ele vai ter jogos bons e jogos ruins. Ele não é nenhum craque da bola, e mesmo que seja, tem craques no elenco como o Coutinho também, que também são inconsistentes, né? Eu acho que esse é o grande problema do Vasco, inclusive.
Mas assim, o jogo contra o Cruzeiro foi nulo, não conseguiu realmente produzir nada. Não conseguiu entregar nada, agregar nada. É um Cruzeiro que estava sem seu principal zagueiro, tá? Que o Fabrício Bruno tá suspenso para essa partida, né? Enfim. E vale falar também do desempenho do Cássio, né? Que fez uma partida fora de série. Mas o Verratti não conseguiu produzir nada. Então, o Coutinho também praticamente sem entregar nada nesse jogo. A transmissão apontou bem, ele estava bem marcado e tal, mas assim, faltou um pouquinho de brilho individual dele também. Acho que não dá para deixar isso de lado, né? E, cara, o Jair, uma partida extremamente apagada, né? Participando muito pouco. Primeiro tempo ele termina com 20 ações com a bola. Cara, para um volante, né? O cara que tem que coordenar o time, né? Armar o time, 20 participações com a bola é muito pouco. Não tem como. Tudo bem que tem uma dupla de volante ali que, beleza, você pode dividir, mas pela característica de cada um dos que estavam em campo ali, o Jair tem que ser esse cara de ter mais a bola no pé, de achar mais as soluções, e não tem sido esse cara. Segundo jogo seguido dele, apagadíssimo. E o que mais chateia é isso, tá? Ele vai ser premiado muito provavelmente com a titularidade contra o Operário na quinta-feira. Eu já adianto isso, nem vou perder meu tempo aqui debatendo muito. Provavelmente vai ser ele. E se não for ele, vai ser o Paulinho, que também não vive um bom momento, tá? Os jogadores não vivem bons momentos individuais. Eu não acho que o técnico tem que escantear o jogador, mas mostrar pra ele assim, cara, se você não desempenhar, você não vai jogar. Porque aí você dá alguma coisa pro cara, pô, peraí, eu vou ter que melhorar, vou ter que me esforçar mais e tal. Agora imagina você. Você tá lá recebendo um baita salário, tá fazendo sua parte, tá? Ok, tem que treinar certinho, beleza, mas você não tá jogando bem. Mas você continua sendo titular. Cara, por que é que você vai acender qualquer fagulha na sua cabeça de que as coisas não estão bem? Porque o clube tá te blindando, pô. Você tá ali sendo prestigiado com a titularidade e tal. E muito provavelmente a conversa no vestiário vai ser de que não, Jair, você jogou bem. Você, pô, fez o possível e tal. Porque não tem explicação, cara. Não tem explicação. Você vê pelo tipo das entrevistas que são dadas na zona mista, assim, não parece que tem essa cobrança, sabe? Eu não acho que o técnico tem que fazer o inferno na vida do jogador, mas mostrar que, cara, você não tá bem, você tem que melhorar. É simples assim. Então, o caso do Jair, era o caso do Tietchan antes dele ficar de fora, era o caso do Paulinho. Parece que essa esquerda da posição de volante tá uma coisa assim, fora de série, porque todo mundo que joga ali joga mal. E eu não sei explicar se tem a ver com o encaixe tático do Carille. Eu acredito que sim, porque os jogadores que foram testados ali, a maioria não tem essa capacidade de ser primeiro volante, né? Esse volante de combate, de marcação. Até agora vimos o Paulinho, o Jair e o Tietchan por ali. Os três, para mim, não passaram no teste. Falta o Matheus Carvalho e o Sforza terem alguma continuidade para poder também cravar que não servem, mas definitivamente não está no plano do Carille, né? O Sforza até foi relacionado para essa partida, mas ele costuma ficar de fora. O Matheus Carvalho, idem. Então, enfim, é tudo muito complicado. No final das contas, o grande problema do Vasco, para mim, passa por ali. Esse lado esquerdo da volância, né? Porque o Hugo Moura, ele também não é um supra-sumo, mas ele vem fazendo a função dele. Ele vem defendendo bem, ele vem conseguindo conectar bem defesa com ataque. O jogo dele nem foi o mais brilhante possível contra o Cruzeiro, mas definitivamente não dá para colocar como crítica, como pontuação negativa, assim. Não foi uma partida que atrapalhou nem nada, tá? Mas o Paulo Henrique eu acho que atrapalhou porque é aquilo, cara. O Paulo Henrique ele é ótimo jogador. A gente recentemente publicou até que ele talvez seja o jogador mais consistente do Vasco, e ele provavelmente é. Talvez ele e o Hugo Moura fiquem esse debate e essa disputa. Mas quando ele não vai bem, cara, ele compromete. A verdade é essa, ele sobe muito ao ataque e falta talvez esse entendimento dele de que nem todo jogo ele tem que se lançar ao ataque, ser quase que um assistente de ponta. Então ele abriu assim, uma avenida no lance do gol, né, pro Wanderson, mas ele já vinha abrindo durante o jogo. O Vasco já vinha sofrendo muito pelo lado direito. O lado direito, defensivamente, ele é mais vulnerável não por acaso, tá? Porque o Lucas Piton, ele não é um bom defensor. As estatísticas mostram isso. O Vitor Luiz, cara, eu não preciso nem aprofundar muito. Qualquer pessoa que veja os jogos do Vasco vai ver que, cara, não dá, né? Ele não tem condição de ser nem reserva. O Leandrinho era pra estar nesse elenco com toda certeza, beleza. Mas por que o lado direito continua sendo mais vulnerável? Porque o Paulo Henrique dá espaço. O Paulo Henrique, ao subir, ele força o Hugo Moura a se deslocar. Então ele basicamente desconfigura aquele lado direito ali da defesa, aquela proteção à defesa, né? E aí vulnerabiliza ainda mais o João Vitor, que já não vive um bom momento, né? Verdade seja dita. E aí, cara, é aquilo. Os gols estão saindo por ali, não é por acaso. Tá? Eu acho que vale talvez essa reflexão da comissão técnica e até do Paulo Henrique, né? Entender que não está dando certo dessa forma, ele precisa rever essa postura dele. E acho que para a gente fechar aqui, falar um pouco também sobre, cara, essas opções que o Carille teve, né? O Zuccarello, inclusive, foi relacionado para a partida, mas ele ficou de fora do banco de reservas, não teve explicação para isso, sinceramente, eu nem sei se vai ter, se vão lembrar de perguntar na coletiva. Eu estou gravando o vídeo no momento em que acontece a coletiva lá no Parque do Sabiá,
mas sem entender. Ele viajou com o elenco, treinou, tal, tava lá concentrado, tava na lista inclusive pro jogo, mas não tava no banco de reservas. Fica essa dúvida, torcendo que seja só uma questão de lesão, assim, torcendo entre aspas, né? Ninguém quer torcer por uma lesão, né? Mas é porque aí explica uma coisa justa, né? Ok, tava machucado ali e tal, porque se deixar o jogador de fora por uma opção técnica, por um mero capricho, é um jogador que já tem dificuldade para ter minutagem. Aí desloca o jogador para uma outra cidade, tira ele da concentração do sub-20 para ele ficar de fora da partida, gente, aí desculpa. Aí é uma coisa um pouco complicada e eu realmente não vou normalizar isso, né? A verdade é que tem que ser profissional o tratamento com esse elenco, né? Não dá pra tratar, ah não, chegou na hora, não tô afim de jogar você, vai ficar no hotel. Não é assim que funciona. É um jogador profissional, tem que ser tratado como tal, né? Enfim. E, ah não, na verdade, acabando não, outro ponto importante, né? Dois pontos importantes. Primeiro assim, o cara, ele parece que finalmente entendeu que o Garré é meia, tá? Ele demorou quase 10 jogos pra isso. Acho que qualquer pessoa com dois olhos e um cérebro entendeu que ele era meia desde o primeiro jogo dele pelo Vasco, lá contra o Flamengo, na semifinal do Carioca. Parece que ele finalmente entendeu isso, começou a usá-lo como meia, começou a usá-lo na bola parada e tal. Ele é a sombra do Coutinho, tá? O Payet tá acabando o contrato dele daqui a mais ou menos um mês e meio. E provavelmente não vai renovar, mediante a situação toda que acontece e tal. O Garré é esse cara. Ele é a sombra do Coutinho e é assim que ele tem que ser considerado para esse elenco. A ponta direita atualmente tem o Ryan, que eu acho até que tem ido bem ultimamente, trazendo muita força e tal. Na sombra dele, vamos botar assim, tem o Adson. E ainda na teoria tem o Lloyd, que é o outro ponto que eu trago aqui. Ele não entrou mal. Só que o não entrou mal passa muito pelo parâmetro baixo do Lloyd, né? Porque as últimas partidas ele atrapalhava o time. Não era nem que ele não entrava bem, ele atrapalhava o time, né? E isso não aconteceu contra o Cruzeiro. Eu acho que já é uma melhoria, né? Um ponto positivo, né? Enfim, se ele continuar entrando sem atrapalhar, tá tudo bem. Pode continuar entrando à vontade aí. O importante é não atrapalhar. Se ele consegue ajudar taticamente de alguma forma. Eu tava até comentando com amigos aqui, em tom de brincadeira, que o melhor lance dele com a camisa do Vasco foi esse contra o Cruzeiro, na lateral direita do Cruzeiro, né? Na ponta esquerda, no caso do Vasco. Ele dá um drible ali simples, ele dá uma arrancada, ganha uns 5, 6 metros ali de campo e ele cruza pro defensor bloquear. Foi o melhor lance dele com a camisa do Vasco, disparado, né? Então, vamos ver, torcendo pela melhoria dele, não acho um jogador péssimo, mas tava entregando nada, na verdade tava tirando, né? Não é nem entregando, tá tirando do time, né? A capacidade de atacar e tudo mais. A equipe vai ter agora aí 4 dias para se preparar para o confronto contra o Operário. O Pedrinho disse que o elenco ainda volta no Rio, provavelmente. Vamos ver se confirma-se isso, né? Na manhã da segunda-feira vai sair a programação oficial. O elenco provavelmente volta para o Rio, faz ali 2, 3 sessões de treino e viaja lá para Curitiba, provavelmente, para poder aproveitar de algum dos CTs que tem lá e poder se preparar, né, para essa partida, que é muito importante, tá? E a gente fala melhor durante a semana para não ficar um vídeo muito longo, mas eu não tô nem um pouco, eu diria, confiante para essa partida. O Operário é uma equipe, claro, da Série B, mas que tem bons resultados, é campeão estadual, inclusive. Então, cara, não prevejo jogo fácil, ainda mais que é eliminatória, torcendo por um primeiro jogo que o Vasco consiga apresentar boas credenciais, quem sabe vencer, tem capacidade para isso na teoria, vamos ver na prática. Mas, cara, pouco animado, né? Quarta partida seguida sem vencer, tomara que não venha a quinta aí. E dado o pontapé inicial para essa sequência de 6 jogos seguidos fora de casa, né? Então, enfim, tudo isso junto e misturado aí, né? Vamos torcer que tudo saia da forma menos pior. Eu falar da melhor forma, mas da forma menos pior possível nesse período fora de São Januário. Galera, eu fico por aqui. Vídeo, nem sei se ficou longo, mas acho que falei um pouquinho de tudo. Se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo. Agradeço a sua audiência. Vou convidar sempre você a conhecer as redes sociais da Analisa Vasco, que estão aqui na tela. Você pode encontrar em quase todas as redes sociais, pelo menos que eu saiba que falem de esporte de alguma forma assim. E, claro, recomendo sempre se inscrever aqui no canal, deixar o like, isso ajuda muito e também faz com que o algoritmo te recomende mais conteúdo parecido com esse aqui que você acabou de assistir. Tamo junto, valeu e até a próxima.